Sou o Frederico Olive, boa tarde, hoje é quarta-feira, 27 de maio e você é o nosso convidado para mais um Marcas e Máquinas. E hoje nós estamos abrindo espaço para falar sobre máquinas de construção. E do outro lado da linha, eu tenho o prazer de falar com José Luiz Gonçalves, que é presidente da JCB para a América Latina. Como é que está aí em Sorocaba, na sede da JCB? Como é que você está operando nesse momento, José? Muito bem, Fred. Antes de tudo, uma satisfação estar com você de volta e cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo nesta tarde. Aqui em Sorocaba, felizmente ensolarada, mas com um pouco já de frio e de inverno. Bom, na JCB nós já estamos operando, eu não diria 100%, mas como operação industrial e fabril sim, nós já estamos no retorno às atividades normais de produção de máquinas e como sempre, na parte de pós-venda, peças, nós não paramos em nenhum momento de atender ao mercado, certo? A diferença que nós temos é em relação a todo o pessoal das áreas comerciais ou das áreas administrativas, em que mais da metade das pessoas continuam em home office. Tá certo. Justamente, dando um pouco do panorama do que aconteceu aqui, nós paramos em abril por aproximadamente 3 semanas a produção toda, as atividades da JCB, com um pequeno grupo de pessoas ainda atuando, justamente para entender toda a questão da pandemia e a melhor forma de proteger as pessoas para voltarmos a trabalhar de uma maneira bem segura. Né? Então, eu com muita satisfação posso comentar que criamos um grupo chamado Comitê do Covid-19, formado por diferentes áreas e diferentes backgrounds, inclusive a nossa médica do trabalho, para justamente desenhar todos os procedimentos, rotinas e maneiras de minimizar o risco de Covid e maximizar a segurança das pessoas. Então, uma série de ações foram tomadas em linha com o que a OMS fala e o Ministério da Saúde, obviamente. Tá certo. Bom, José, quando nós íamos iniciar a nossa conversa, eu já sabia que o mercado de máquinas de construção nos primeiros meses de 2020, ele vinha numa ascensão bastante importante para o mercado. Então eu queria saber de você dos números, não só da JCB, mas também dos números que você tem do mercado de máquinas de construção nesses primeiros meses do ano e também saber dos reflexos da pandemia, o que isso trouxe para o mercado de máquinas de construção. Com certeza, Fred. Definitivamente, o diagnóstico que fazíamos se confirmou em relação a 2020, claro, antes da pandemia, de ser um ano muito positivo. Se você se lembra, em 2017 nós tivemos um dos piores anos em termos da indústria de construção e a indústria, né, de bens de capital dessa nossa área, e desde 2018 começou um crescimento de mercado. Então, o Brasil, lá em 2017, tinha um mercado de 7 mil máquinas. Em 2018 sobe para 12 mil, em 2019 sobe para outras quase 14 mil máquinas, né? Na verdade, se nós contarmos todas as máquinas, foram 16.500 máquinas, então você tem um 18 positivo com crescimento, um 19 ainda positivo com crescimento, e um 20 que até fevereiro nós esperávamos mais um crescimento de 20%. E veja que interessante, o primeiro trimestre deste ano, o mercado brasileiro de máquinas e equipamentos de construção cresceu 51% em relação ao ano passado. Ou seja, um crescimento de altíssimo nível, chegando no primeiro trimestre a quase 5 mil máquinas. Certo? Lembre-se que há apenas 3 anos atrás, em 2017, o mercado total foram 7 mil máquinas, e de janeiro a março deste ano foram 5 mil. Uma surpresa positiva ainda em abril que nós tivemos, apesar de já termos o impacto claro da pandemia, foi de que abril, o mês isolado, em relação a 2019, também teve um crescimento já um pouco mais tímido, mas um crescimento de 7%. Tá. Isso quer dizer, Fred, que de janeiro a abril, o crescimento do mercado de máquinas foi de quase 40%. Tá. Em 2020, comparado a 2019. Agora, esse crescimento nas vendas de máquinas de construção está refletido sobre que áreas de infraestrutura, agronegócio, quais setores que
adquiriram máquinas para refletir em números tão positivos, Zé? Excelente pergunta. E aqui o fato é que nós vimos essa tendência positiva e essa concretização em praticamente todos os segmentos, certo? Alguns com mais crescimento, outros com menos, sem dúvida, mas de maneira muito clara, todos os segmentos de construção, mineração, rental, agricultura, sem dúvida, transporte de materiais, entre outros, apresentaram, sim, em relação a 2019, um importante crescimento do número de máquinas sendo adquiridas, né? O que denota de maneira clara como os investimentos em infraestrutura, em agricultura e uma série de atividades tiveram continuidade em 2019, com as empresas buscando equipamento para entregar esses grandes projetos, importantes projetos pelo Brasil afora. Muito bem. Agora, esse reflexo positivo nas vendas também traz reflexo para as vendas de máquinas da JCB? Sem dúvida. Felizmente, nós temos uma visão e uma missão muito clara de estar sempre acima do mercado, que basicamente significa ganhar market share. Com um trabalho muito bem realizado pelas equipes comerciais e, sobretudo, pela rede de distribuidores que temos em todo o país, né, são 16 grupos econômicos que atendem em todos os estados, foi possível estar muito próximos ao mercado nesse período de crescimento claro que foi de janeiro a abril. E nós já vamos falar do que vem pela frente, né, que definitivamente não é com o crescimento em relação ao ano passado, mas com indicações de uma redução não tão significativa como a gente vê em outras indústrias e em outros setores de negócio. Muito bem. Bom, você disse então que o primeiro quadrimestre foi muito positivo. Claro que ainda nós temos ainda uma quarentena, uma pandemia ainda que traz ainda reflexos importantes na nossa economia. O PIB brasileiro este ano já demonstra uma retração forte, segundo analistas, para esse ano. E você acredita que é possível manter um crescimento positivo para o mercado de máquinas de construção até o final do ano? Ou você ainda acha que para os próximos meses, o segundo semestre, ele pode haver um decréscimo? Olha, Fred, sem dúvida, a pandemia é um impacto global e poderoso em todos os negócios, né? E é importante ressaltar que, apesar desses primeiros 4 meses de grande crescimento e desenvolvimento, nós devemos ver um hiato nos próximos meses em relação mesmo à nossa indústria. Tá? O que pode ser comentado quando a gente compara máquinas de construção em amarelas, né, com a parte de, por exemplo, automóveis e até caminhões, nós vemos que essas quedas que se tiveram ou que se perceberam em automóveis e caminhões não vão se repetir em máquinas. Certo? De maneira direta, o que quer dizer que, neste momento que a gente vê no curto prazo, é que o mercado deve estar próximo ao que foi o ano passado ou até o que foi 2018. Tá. O que significa isso? Significa sair de uma média de 1.500, 1.600 máquinas mês no primeiro quadrimestre para mais próximo de 1.000 máquinas ou até abaixo de 1.000 máquinas nos meses que estão por vir. Tá, ok. Tá certo. Bom, o que cabe destacar, Fred, na nossa indústria, né, você tem algumas exceções, até vi artigos sobre, por exemplo, alguns tipos nos mercados, o crescimento que se notou em comidas de alta durabilidade, né, de alta validade, que essas indústrias cresceram 20%, 30%, 40% o faturamento. Claro que não é a nossa situação em realidade, mas nós percebemos que projetos de infraestrutura rodoviário, projetos de saneamento básico e tratamento de água, projetos cíveis, né, de construção civil em hospitais e para suportar os hospitais, inclusive de campanha, entre outros projetos, eles têm que continuar por uma necessidade maior da sociedade e das comunidades. Isso permite manter essa nossa indústria rodando, permite a nossa indústria não ter uma queda tão abrupta quanto a que nós vimos em outros segmentos. O que eu destaco à parte, que nós sempre conversamos, é a agricultura, sem dúvida, né? O Brasil este ano vai para 252 milhões de toneladas na safra 2019-2020, que vai ser
mais uma vez recorde, né? Se não estou enganado, é 3, 4% acima do que foi o ano passado, que também foi recorde, e que segue com uma pujança sempre destacada em todo o campo do Brasil. E aí, a JCB sempre teve uma proximidade por história e por soluções técnicas com o agricultor, com o produtor agrícola, para sustentar essa mecanização da lavoura que vem acontecendo de forma tão acelerada em nosso país. Então, tanto quanto as máquinas agrícolas, as máquinas de construção também, então, seguem muito bem, tanto em produção quanto em vendas, mesmo com o impacto da pandemia. Essa é a sua análise. O que eu posso dizer, Fred, é que nós definitivamente vamos ter um hiato, sem dúvida. No crescimento que nós vimos nos primeiros 4 meses, não vai acontecer pelo menos nos próximos 4, 6 meses. Ou seja, nós vamos ter uma redução importante em relação ao que foi o primeiro quadrimestre, mas ainda assim não tão distante do que foi 2018 e 2019, na leitura que nós estamos fazendo, sustentada pela Frente Agricultura e principalmente porque projetos importantes de infraestrutura no nível municipal, estadual e federal continuam acontecendo. Muito bem. E são necessários por essas sociedades e comunidades nos 3 níveis distintos do Brasil. Muito bem. Bom, e mesmo antes da pandemia, a projeção para este ano era de uma pequena elevação no PIB, mas para 2021, uma elevação bastante importante no PIB. Bom, de qualquer maneira, há uma retração este ano devido à pandemia, mas aí 2021, o que os analistas estão chamando de demanda reprimida. E claro, a construção civil e outros setores importantes para as máquinas de construção também em demanda reprimida. Você também acredita nisso? E 2021 pode ser bastante importante para o setor? Definitivamente, o que era o nosso ano 2020, uma parte desse ano, que é justamente essa demanda reprimida que acontece nesse momento de pandemia, ela virá em 2021. A maior parte dessa demanda deve acontecer porque os projetos eles estão sendo, em sua grande maioria, simplesmente atrasados, né? Projetos críticos de manutenção eles seguem acontecendo, mas projetos novos, seja de portos, aeroportos ou até rodoviários, esses sim a gente percebe que tem algum atraso, justamente respeitando todas as diretrizes de evitar ao máximo, né, aglomeração de pessoas, manter o distanciamento social, que é muito importante neste momento. Tá certo. Bom, em cima disso, de alguma maneira a pandemia, ela trouxe reflexo no planejamento da JCB em lançamento de novas tecnologias para o mercado brasileiro ou da América Latina? Olha, Fred, você sabe que a inovação está no DNA e no sangue da JCB, né? E nós gostamos muito de trazer aos nossos clientes novidades e soluções para suas operações e para suas empresas. Então, a única coisa que a pandemia fez para nós foi atrasar um pouco esses lançamentos, porque, como bons brasileiros, o lançamento exige uma bela festa em que nós trazemos e convidamos os clientes a conhecer a máquina, a conhecer os detalhes da operação. E, infelizmente, nesse momento que a gente passa, é inviável você convidar clientes e distribuidores a conhecerem as máquinas. Mas nem por isso nós vamos deixar de apresentar produtos novos. Então, nós estamos redesenhando esses lançamentos, que aconteceriam, por exemplo, em abril, maio, e devem acontecer em julho. Teremos outro lançamento que acontece em setembro e outro em dezembro, com um novo formato, né? Esperamos ainda podendo proporcionar aos clientes um excelente nível de apresentação da máquina, explicar as suas vantagens e a sua produtividade e definitivamente atender a demanda dos clientes quando se trata de um novo equipamento ou uma nova solução técnica para a sua operação. Muito então, bem. Enfim, aguardem que nós teremos lançamentos a caminho, apenas vão ser feitos de uma maneira diferente. Tá certo. Bom, nós do Marcas e Máquinas, com o nosso segmento Construction, visitamos já a fábrica da JCB, uma fábrica extremamente moderna, localizada em Sorocaba, inaugurada há pouco tempo, uma das fábricas mais modernas da JCB no mundo, fabricante de equipamentos como a retroescavadeira. Segundo informações, entre
a cada 3 retroescavadeiras fabricadas ou comercializadas no Brasil, cada 2, né? Cada 2, é isso, né, José? Uma é da JCB. E entre outros, e outros equipamentos também fabricados na linha. Então eu queria que você comentasse quais outros equipamentos que são fabricados na linha da JCB aqui no Brasil, José Luiz. Bom, dentro da gama de 300 modelos que nós temos na JCB no mundo, nós fabricamos no Brasil 14 modelos e importamos outros 15 modelos aproximadamente. Então, dos 300, a gente atende no Brasil com aproximadamente 30 modelos diferentes através da nossa rede de distribuidores, o mercado. Muito bem. Bom, o mercado do agronegócio importante não só para a JCB, mas para outros fabricantes de máquinas de construção, porque cada vez mais as máquinas amarelas faz parte do parque de máquinas das fazendas para auxiliá-los no trabalho de infraestrutura e também de logística. Como é que você vê, então, nesse momento, o agronegócio ele faz mais uma vez, grande parte da comercialização de máquinas de construção, nesse momento que há uma pequena retração, um default aí, né, que a gente chama, né, do mercado de construção, enquanto a pandemia ela ainda faz parte da nossa sociedade nesse momento, José Luiz? Acho que você esteve conosco e sabe bem a importância que a JCB dá para a agricultura, a importância que a JCB vê nesse segmento que a gente chama de agrícola e sempre fomos muito voltados a isso, né? Se você se lembra, nós fomos a primeira empresa do ramo de construção a nomear distribuidores agrícolas, né? Nós realmente colocamos e trouxemos empresas do setor agrícola para distribuir equipamento de JCB e, sem dúvida, grandes distribuidores da construção fizeram investimentos também, trazendo gente, conhecimento e abrindo pontos próximos aos produtores agrícolas. Então, a área de agricultura sempre foi importante na JCB, justamente por saber que, como a construção tem essa sazonalidade, a agricultura, nesses momentos, uma queda do mercado de construção, tem um papel fundamental em manter o nível de negócio da empresa. Então, para nós é uma satisfação ver as nossas retros, pás carregadeiras, muito comum manipulador telescópico ou lodal, como nós dizemos, em vários tipos de lavoura, né, ou de produção agrícola, seja algodão, seja soja, seja milho, até no arroz a gente vê isso. Muito bem. Bom, tocando nesse assunto das concessionárias, das revendas, é importante nesse momento que nós estamos em pandemia, ainda é provável que por mais 60 dias parte do Brasil ainda vai sofrer muito com essa questão de distanciamento e isolamento social. Como é que vocês da fábrica estão atuando junto às suas revendas para atender os clientes com assistência técnica e manter as máquinas em operação? Bom, primeiramente eu quero aproveitar para cumprimentar a todo o nosso pessoal da rede de distribuição JCB. Tenho certeza que muitos estão nos acompanhando aqui no Marcas e Máquinas. E pedir encarecidamente, cuidem-se, cuidem das suas famílias e, por favor, também cuidem dos clientes. A nossa gente na rede tem tido um papel fundamental. Tivemos claramente que fechar as operações em grande parte do Brasil, né, das casas, mas o pessoal de suporte técnico, serviços, peças e vendas sempre esteve muito próximo aos clientes e em contínuo contato. Quer dizer, apesar das casas em grande parte haverem sido fechadas, a força de vendas e a força de suporte aos clientes se manteve extremamente ativa para cuidar das máquinas e dos proprietários de JCBs. Na prática, quer dizer que, por exemplo, a entrega de peças, o atendimento remoto em serviço, o atendimento através do Live Link, que é a nossa telemetria, em nenhum momento parou. Posso comentar e destacar que o nível de vendas de peças, né, e suporte técnico, que significa o abastecimento e a tomada de peças, em março e abril ainda foram muito importantes, assim como em maio. Ou seja, a rede continua com força total, apoiando os clientes a poderem, aqueles que têm que trabalhar, a poderem continuar fazendo seus projetos e serviços pelo Brasil afora. Então, a nossa rede de distribuição, muito obrigado por esse comprometimento e principalmente por sempre se manter muito próxima aos nossos clientes. Tá certo. Bom, eu sei que aí logo atrás do seu escritório nós temos a linha de produção.
qual é o nível de produção hoje que nós estamos encontrando na fábrica aqui da JCB em Sorocaba? Você está encontrando já uma produção a todo vapor? E que nível que nós estamos aqui no Brasil? Aqui o impacto ele é importante, então nós tivemos que reduzir um pouco o nível de produção, principalmente para poder atender a um bom distanciamento social e também assegurar a cadeia de suprimento, né? Vale destacar que a pandemia, né, o coronavírus começou na Ásia e depois passou pela Europa e chegou finalmente nas Américas. E nós temos uma cadeia de fornecimento que traz peças da Ásia, que traz peças da Europa, e houveram algumas interrupções. O principal é dizer que com a série de ações implementadas na produção, nós podemos voltar. Estamos já desde o final de abril produzindo máquinas. É uma satisfação, como vocês podem ver, ter a planta atrás de mim rodando, né, e principalmente enviando as máquinas para todo esse Brasil e América Latina, para atender aos clientes que ainda têm demandas críticas de necessidade de equipamentos para poder operar e continuar com seus projetos e atividades. Tá certo. Bom, então, ficamos felizes em conversar com José Luiz Gonçalves, que é presidente da JCB para a América Latina. Nesta tarde de quarta-feira, 27 de maio, ele nos atendeu com toda a sua gentileza lá de Sorocaba, diretamente do escritório da fábrica, para trazer dados importantes, números positivos de vendas de máquinas, 40% a mais do que foi registrado em 2019, registrados em 2020, mesmo durante a pandemia, o setor de máquinas de construção esteve extremamente ativo. Isso mostra o quanto a nossa economia ela pode ser retomada imediatamente, tão logo isso passe, e é isso que nós queremos. Então eu queria um comentário final seu, José, porque tão logo nós terminamos essa entrevista, eu vou convidar você e os nossos amigos internautas, como sempre, a assistir uma reportagem que o Marcas e Máquinas Construction realizou quando nós estivemos aí visitando a fábrica. Então, um comentário final seu sobre essa nossa entrevista hoje, Zé. Eu acho o grande ponto final, o que aconteceu no primeiro quadrimestre, ele tem que ser tomado com muito cuidado, indicando que teremos um hiato nos próximos meses por vir, e nós temos que estar firmes com isso, né, com o desafio que vai trazer o mercado. Mas o que nós temos dito aqui na JCB de maneira constante o Covid não vai passar, e não é algo que vai passar, é algo que nós temos que passar por isso. Então nós temos que mantermos-nos firmes com o nosso propósito e valores, como marca, como pessoas, como executivos, e com toda a equipe JCB e as famílias, passar por esse momento difícil e atravessar essa tormenta. Então eu tenho satisfação em dizer que a JCB segue comprometida com o Brasil, comprometida com os nossos clientes e junto com a nossa rede de distribuidores para realmente o que temos pela frente atender da melhor forma possível aos nossos clientes e ao mercado. Muito bem. Tá certo. José Luiz Gonçalves, muito obrigado pela sua participação, então, nesta quarta-feira, 27 de maio, aqui no Marcas e Máquinas Agro e também Construction, aqui no site Notícias Agrícolas e também nas nossas redes digitais. Obrigado pela sua gentileza, meu amigo. Um grande abraço, obrigado a vocês, tenham um ótimo dia e uma ótima semana. E para vocês que nos acompanham, até breve. Presente no Brasil desde os anos de 1990 e depois com sua primeira fábrica inaugurada no início dos anos 2000, a fabricante britânica de máquinas de construção JCB está operando agora no Brasil, nesta nova planta, localizada em Sorocaba, no interior de São Paulo. Inaugurada em 2012, esta nova fábrica da JCB no Brasil é uma das mais modernas do grupo e faz parte de 22 unidades de fabricação de máquinas de construção da JCB no mundo. Um dos maiores fabricantes globais de equipamentos de construção, com 75 anos de fundação, atualmente a JCB tem no seu portfólio de produção 300 modelos de máquinas. Aqui no Brasil, a JCB oferece 18 modelos de suas máquinas. E nessa planta da JCB de Sorocaba, atualmente são fabricados 9 modelos de máquinas, entre pás carregadeiras, retroescavadeiras, escavadeiras
e manipuladores telescópicos. E grande parte do volume de produtos comercializados no Brasil pela JCB é atendido também por esta máquina, o Lodal, um manipulador telescópico com uma lança que pode alcançar até 7 metros de altura para atender o mercado de construção, infraestrutura, mineração e também do agronegócio. Operando em apenas um turno, 480 colaboradores trabalham para atender uma demanda atual de mercado de aproximadamente 300 máquinas mês, sendo mais da metade desse volume de retroescavadeiras da JCB. Máquinas que têm no seu DNA a qualidade identificada nos mínimos detalhes de acabamento, na sua moderna pintura eletrostática, que confere às máquinas da JCB uma estrutura robusta. São 3 características bastante fortes das máquinas, independente do modelo de máquina. Primeiro é justamente a questão estrutural. São máquinas muito bem estruturadas, projetadas para o tipo de trabalho, para o tipo de aplicação que elas executam. Em segundo lugar, o acabamento, como você bem falou, né? A gente preza muito essa questão de acabamento das máquinas. E por último, e até mais importante, o baixo consumo de combustível. Então são motores que oferecem alto torque com baixa rotação. Isso se traduz em baixo consumo de combustível. Nós somos líderes no mercado brasileiro em retroescavadeira, além de líderes mundiais. E uma das grandes características da máquina é justamente oferecer uma máquina mais completa, onde a gente realmente preza a qualidade premium da máquina. E antes de ir para a expedição, as máquinas da JCB, fabricadas em Sorocaba, passam por uma bateria de testes e verificações, numa listagem que chega a mais de 300 itens, conferindo aos equipamentos alto grau de qualidade final. Hoje nós temos 4 processos, que é a CIP, 1, 2, aí Hot Test, pré-PDI e PDI. Cada processo leva em torno de 2 horas. De 250 a 300 itens. Então ele faz o processo na nossa pista de teste, tá? E terminando o processo ele recolhe a máquina ao box e checa item a item, desde a parte de estrutural até a parte de acabamento, pintura, parte elétrica, hidráulica. A nossa qualidade é total. Com uma projeção de crescimento no mercado brasileiro na ordem de 30% para este ano de 2020, a JCB planeja também para este ano novos lançamentos e investimentos para sua fábrica no Brasil, mantendo assim, para o país, sua visão de longo prazo. Em 2020 nós vamos ter seguir com crescimento em todo o mercado da construção. Pelo menos será em torno de 20% desse crescimento e estamos muito seguros disso. Porque o que acontece, temos sinais claros de economia, temos sinais claros de investimentos, temos sinais claros em diferentes indústrias que reforçam essa perspectiva. Este ano nós vamos estar lançando novas máquinas, já com níveis importantes e totais de localização, para a gente ocupar toda essa capacidade que nós temos na nossa planta. Então a grande mensagem neste ano 2020, completando 75 anos, é uma grande alegria e satisfação por chegar a essa idade como empresa e a absoluta certeza de que teremos ainda muitos e muitos anos pela frente e estaremos muito próximos aos nossos clientes para celebrar essa grande data.